A paz do Senhor Jesus, 2 capítulo 5, a partir do versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Ou seja, aqui ele está falando, agora a gente conhece de um modo mais espiritual, de um modo mais profundo, é isso que ele está dizendo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, todo esse processo de salvação, ele vem da parte do Senhor, que nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando ou acreditando os seus pecados, e colocou em nós a palavra da reconciliação, que seria o Evangelho. De maneira que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecados se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse texto, ele é muito maravilhoso, ele fala do sacrifício que Cristo fez por nós, ele fala da universalidade do Evangelho, que Jesus morreu por todos e que essa morte de Cristo trouxe a expiação, trouxe o perdão dos nossos pecados. Nós temos que nos lembrar disso todos os dias, meus irmãos, de que Cristo pagou um alto preço por nós, ele teve que morrer em nosso lugar, morrer por nós, se sacrificar, se entregar como um cordeiro imaculado, sem pecado, sem mancha, para que nós pudéssemos ser transformados, perdoados, e para que agora nós possamos ter uma nova vida, uma vida espiritual, uma vida reta diante do Senhor, como o versículo que nós lemos aqui, que Ele morreu para que a gente tenha uma nova vida, não viver mais para nós, para os nossos desejos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, ou seja, Jesus, aquele que por nós, por nossa causa, por amor a nós, fez isso. Agora devemos ter uma nova vida, ser uma nova criatura e levar essa mensagem que é o Evangelho. Ele vai falar que todo esse processo de salvação não procede da gente, não é de obras, não é pelos nossos esforços, é pela graça do Senhor inteiramente. E nós temos que levar esse Evangelho a mais, levar esse Evangelho para frente para toda criatura, como a Bíblia vai dizer em Marcos capítulo 16. E ele vai dizer que nós somos embaixadores, pregadores da parte de Cristo. E ele vai dizer, rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, ou seja, isso aqui é um mandamento que ele está falando, tá certo? É uma maneira de dizer assim, nós exortamos vocês, pela autoridade que Cristo nos deu, que vocês se reconciliem com Deus. Isso aqui é uma ordem, um imperativo. E ele vai dizer, aquele que não conheceu o pecado. A ideia aqui, irmãos, dessa palavra é aquele que não conheceu, conheceu na intimidade, aquele que nunca provou, nunca conheceu, não teve intimidade com o pecado, mas ele se tornou o pecado por nós, ele se fez pecado, porque os nossos pecados foram colocados nele, e ele se fez pecado por nós, para que nele, através dele, nós possamos ser feitos justos, possamos ser novas criaturas em Cristo Jesus. Nós temos que nos lembrar disso todos os dias, meus irmãos. E aí sim chega o versículo de Romanos capítulo 8, versículo 1 ao 4. Portanto, visto que Jesus fez tudo isso por nós, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível ao legalismo da lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A importância da santificação agora. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote, agora é Hebreus capítulo 9, versículo 11.
Mas vendo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, ou seja, aqui ele está falando da excelência do sacrifício de Cristo, que não foi um sacrifício humano, foi um sacrifício não com meios de bodes, de bezerros, esse tipo foi um sacrifício mais perfeito, tá certo? Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos o santifica quanto à purificação da carne, ele está falando do Antigo Testamento. Se isso, de certa forma, purifica as pessoas, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, que é o Espírito Santo, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então nós agora devemos, tendo sido Jesus entregue por nossos pecados, morrido em nosso lugar, tomada a nossa culpa, ele se ofereceu como sacrifício a Deus, Deus aceitou o sacrifício e todo aquele que tem fé em Cristo recebe esse sacrifício, essa graça, tá certo? Recebe esse perdão que Jesus concedeu para nós, para que possamos agora viver uma nova vida. Ele purifica as nossas consciências das obras mortas que simbolizam os pecados que nós cometíamos no passado, para que agora a gente viva em novidade de vida, servindo ao Deus vivo, em uma nova vida, retos, em santidade, agora com o Senhor Jesus, por consequência da nossa salvação, como está escrito em 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 13, aonde vai dizer que nós fomos salvos da nossa vã maneira de viver pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado, sem pecado e perfeito, que se ofereceu por nós, para que nós possamos ser santos e sermos transformados e possamos ser salvos pela graça do Senhor e não pelos nossos méritos. Amém?